Escute com atenção. Uma extraterrestre me explicou como é a arquitetura do céu. E isso mudou tudo o que eu sabia sobre o paraíso. Onde você está ouvindo isso agora? Manuel Rodrigo nunca imaginou que a parte mais decisiva da sua vida começaria com o som de uma chave na fechadura. Durante 30 anos, aquela igreja no bairro antigo foi sua casa das noites. Limpar bancos, acender velas, ajeitar panos no altar, recolher as flores murchas. Aos 55, o corpo já reclamava de cansaço, mas a alma se ancorava no hábito. Havia uma paz quieta no ritual. O cheiro de cera quente, o eco distante dos cantos noturnos, o rangido familiar da escada que levava ao porão, onde as caixas empilhadas guardavam missas antigas, partituras amareladas e uma porta disfarçada por trás de uma estante. Naquela noite, a chuva veio antes do previsto. Manuel trancou as portas e, por costume ou por um impulso inexplicável, decidiu descer até o porão para conferir umidade nas velas. As luzes fluorescentes ali embaixo sempre foram fracas. Havia um zumbido quase musical que vinha dos cabos e uma umidade úmida que grudava nas paredes. Ele empurrou a estante. A madeira cedeu com um estalo seco, e por trás dela, descobriu uma garganta escura. Uma porta de ferro, antiga, com um anel de metal oxidado onde se via uma inscrição, que Manuel não conseguiu decifrar na penumbra. A mão tremeu ao girar a maçaneta. Ao abrir, um ar frio saiu como se algo tivesse sido despertado. Havia um odor metálico, quase como sangue aquecido e óleo, e um brilho pálido que vinha de dentro, deslizando pelo chão como se o próprio ar estivesse iluminado. Manuel acendeu a lanterna do celular. O feixe tremeu, e a cena que se revelou o paralisou por um segundo inteiro. Deitado no centro da câmara, havia um ser cuja forma não cabia nas palavras que Manuel conhecia. A pele, quando a luz bateu, não era apenas pele. Era uma superfície viva, translúcida em alguns pontos, como se um mapa de veias de luz corresse por baixo. Seus olhos, grandes e escuros, tinham uma profundidade que fez Manuel sentir que estava diante de algo que via mais adiante do que o próprio corpo. Mesmo assim, havia algo familiar. Presa ao meio do peito, por cima do que parecia uma couraça orgânica, havia uma cruz pequena, de metal escuro, polida com cuidado. Não era um detalhezinho. Era um símbolo carregado, como se aquela criatura tivesse escolhido, ou sido marcada, por uma fé que Manuel reconhecia. A criatura respirava com dificuldade, um som que misturava estalos e um gemido que Manuel não soube classificar entre humano e outro. Ao se aproximar, ele sentiu o cheiro de peixe e de cera antiga, e um tremor seco correu por suas mãos. "Não tenha medo", disse a voz, de repente, clara, com um português carregado por um sotaque que parecia deslizar entre consoantes como se viesse de muito longe. Manuel engoliu em seco. Não era a respiração que o fez falar. Era um movimento que vinha da garganta que aprendera a rezar. A criatura tentou se sentar, e com um esforço visível, abriu os olhos. Manuel, que era homem de fé, instintivamente ajoelhou-se, mas não frente à madeira do altar. Ali, naquela câmara clandestina, sentiu o chamado comum do cuidado. A criatura falou outra vez e agora Manuel compreendeu uma palavra que soou como um nome antigo. Ezequiel. Ezequiel, capítulo 1. A visitante balbuciou, pronunciando as palavras como se recitasse um texto conhecido. Olhe, ela estendeu um membro que não era nem completamente braço nem outra coisa, e apontou para uma das paredes da câmara. A luz que emanava de seu corpo projetou na pedra algo que Manuel reconheceu. Formas circulares, anéis dentro de anéis, rodas que pareciam girar sobre si sem nunca tocar o chão. A visão era tênue, uma projeção que tremia como uma vela, mas era suficiente para que Manuel recordasse as imagens que, desde garoto, ouvira em leituras da Bíblia sobre as rodas dentro de rodas de Ezequiel. Ezequiel 1. O silêncio apertou. Manuel sentiu que suas mãos suavam. A visitante falou de novo, em frases curtas que alternavam entre inglês e o português improvisado,
que Manuel entendia com a intuição de quem precisa entender. Ela não se apresentava com um nome humano. Ele a chamaria dali em diante de ela, porque apesar das diferenças morfológicas, havia um modo de fala, um timbre que Manuel, com o coração apertado, identificou como feminino. Eles escreveram, disse a visitante, inclinando a cabeça como se lembrasse de centenas de traduções já lidas. O que vocês chamam profecia foi registro técnico, aparições, movimentos, não para aterrorizar, mas para orientar. Manuel não sabia responder. Havia na voz dela algo que não se encaixava em medo ou em mentira. Era como se alguém viesse de tão distante que trazia consigo a paciência das eras, e mesmo ferida, dispensava explicações como quem tenta evitar pânico. Ela colocou a mão sobre o peito de Manuel, quente, e murmurou palavras que Manuel não reconheceu, mas que trouxeram uma sensação de paz tão forte que as lágrimas vieram sem aviso. Ele estava sozinho, meio encharcado pela chuva, com um ser estranho que trazia uma cruz e um olhar capaz de abrir um coração. A fé, naquela noite, não era uma doutrina. Era um fio de vida. Então a visitante fez um gesto como se tocasse o ar, e um objeto caiu, com um tilintar metálico no colo de Manuel. Era pequeno, do tamanho de uma caixa de fósforos estendida. Sua superfície tinha sulcos, símbolos que Manuel não conhecia e que brilhavam com uma luz interna. Deu-lhe um calor leve que parecia uma promessa contida. Isso guarda memórias, disse ela. Vozes, imagens, registros. O que chamam de livros perdidos, depoimentos, provas de encontros. Não declaro o que vocês chamam de verdade científica. Dou o que tenho. Você deve decidir o que fazer. A voz dela, agora mais fraca, perdeu força. Manuel sentiu a urgência como uma pá que cava o presente. Olhos grandes pediram confiança, e Manuel, que tinha sido zelador, que conhecia a sutileza de cuidar de coisas que outros desprezam, apertou a caixa. Havia uma textura como de metal e de pele ao mesmo tempo. Ao tocar, uma tela delicada projetou no ar uma imagem pequena, uma esfera de luz movendo-se entre pilares, e por trás dela, sombras que lembraram prados e caravanas antigas. Manuel piscou e a imagem se apagou. Não teve tempo para compreender tudo. Eles não entenderam, murmurou a visitante. A sua história está cheia de cortes. Documentos foram escondidos, testemunhos, perdidos. Mas há pistas. E há misericórdia. Quando Manuel sentiu que a criatura falava algo sobre misericórdia, suas próprias memórias feriam outras memórias. Lendas que ouvira de padres idosos, histórias sobre anjos em carros de fogo, de estrelas que guiaram magos. Coisas que a sua igreja aceitava como mistério e que a ciência nunca havia tocado. A visitante olhou para a cruz em seu peito com um carinho puro, como se ali residisse um pacto mais antigo do que qualquer fronteira. Reze comigo, ela pediu. Não para salvar-me da morte que me pertence, mas para que você entenda. Para que feche esse laço. Manuel sabia rezar de joelhos. Ele inclinou a cabeça e, mesmo com as mãos trêmulas, falou as palavras que ouvira desde criança. A visitante tentou repetir em sua língua, e a entonação estranha misturou-se à do zelador. Quando chegaram ao Pai Nosso, houve um momento em que as vozes se encaixaram. Não era que ela compreendesse plenamente cada sílaba, mas as palavras, lá como instrumentos, produziram um efeito simples e profundo. Uma ponte. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, murmurou Manuel. A visitante, com olhos que brilhavam, tentou imitar. O gesto de segurar a cruz com a ponta dos dedos foi delicado. A cruz ali no peito daquele ser estranho não era apenas ornamento, era testemunho de que havia, em algum nível, uma conexão com o que Manuel chamava de Senhor. Nas últimas palavras do credo, a visitante respirou fundo e, de repente, a face alterou-se. Manuel viu uma dor que não era só física. Havia um peso invisível, uma pressão que vinha de longe.
Ela sussurrou. Leve a mensagem. Leve aos que buscam. Cuidado com os homens de preto. Eles enterram o que incomoda. A expressão homens de preto soou como coisa de filme. E ainda assim, pelo tom, Manuel entendeu que não eram metáforas. Eram rostos empurrando o silêncio. Ele tentou protestar, mas nenhum argumento cabia ali. A visitante, com esforço, colocou a mão sobre o pequeno dispositivo que agora aquecia nas mãos de Manuel. E falou algo sobre como as imagens dentro dele não eram apenas gravações. Eram provas para a fé e para o mundo, mas precisavam de sabedoria para serem mostradas. Não exponha tudo de uma vez, ela advertiu com voz fraca. Divida. Encontre quem tem fé e discernimento. Evite tumulto. Você é homem simples. Use isso. Use a simplicidade como escudo. As alertas dela tinham uma calma que não vinha do fervor sensacionalista, mas de um cálculo de longa data. Manuel, que sabia pouco do mundo além das missas, compreendeu que havia mãos invisíveis que prefeririam enterrar o que fosse incômodo. E mesmo na sua ignorância, percebeu que traria uma caixa pequena. Um artefato que permitia ver coisas que mudavam a leitura de páginas que, até então, eram apenas tradição. Naquele momento, algo buzinhou na escada de acesso do porão. Passos. Manuel levantou-se numa reação súbita que quase o fez tropeçar. A visitante, com um sorriso torto, mostrou um último gesto, colocou a palma da mão sobre a dele e transmitiu uma imagem curta. Uma lembrança comprimida de estrelas alinhadas, de rodas dentro de rodas, de mãos humanas estendendo-se e sendo tocadas por luz. A visão passou como um flash e depois tudo ficou escuro na câmara. Quando a chuva lá fora amainou, a visitante suspirou e, com uma frase que Manuel guardaria depois como um selo, disse: Vá, mostre a quem busca. Mas não a todos. Ela morreu como quem adormece em combate. Lenta, digna, com um último sopro que fez a cruz vibrar. Manuel cobriu o corpo com a manta que encontrou num canto. O tato do tecido foi um gesto quase sacramental. Ele pegou o dispositivo com as duas mãos e sentiu cada símbolo sob os dedos. Apesar do choque e do choro que veio sem cerimônia, uma crença nova borbulhava dentro dele. Se aquilo era verdadeira, então a história humana era maior do que ele mesmo supunha. E se era mera ilusão, ainda assim, havia ali uma vida que merecia ser honrada. Ao subir a escada, pesado com o segredo, Manuel notou algo que, no primeiro instante, achou ser fruto do cansaço. A porta principal da igreja entreaberta. Mas não era só o vento. Havia marcas de pneus na lama do pátio, e no silêncio cortante da madrugada, o som atormentador de um veículo se afastando sem pressa. Alguém havia estado ali, ou mais de alguém, no caminho de casa, enrolado no casaco molhado e abraçando o pequeno objeto como se fosse um filho. Manuel teve a sensação de estar sendo observado. Não era apenas a cidade. Era um olhar institucional, frio, calculado. Ligaria aos vizinhos? Não. Era tarde, e o mundo parecia um lugar que não lhe pediria permissão para abrir segredos. A chuva havia lavado as marcas do pátio, deixando somente rastros menores, como se a própria terra tivesse tentado esconder sinais. Ele entrou em casa com o coração batendo como tambor de procissão. A luz da cozinha mal o reconheceu. Colocou o dispositivo sobre a mesa da sala e, por um instante, cada símbolo se acendeu, projetando sombras que lembravam mapas celestes. Manuel tocou a superfície e, por breves segundos, ouviu sons. Vozes antigas como murmúrios, cânticos que ele reconhecia vagamente de missas antigas, e uma sequência de imagens rápidas, caravanas seguindo uma luz no céu, uma possível lembrança da estrela de Belém, como a visitante sugerira. Uma roda incandescente girando no horizonte, eco de Ezequiel 1. Um homem subindo em corpos de fogo, lembrança dos carros de fogo associados a Elias. Manuel fechou os olhos para não ver demais. A emoção começou a confundir o racional. Na manhã seguinte, antes mesmo de aconselhar-se com alguém da sua confiança,
Ele decidiu que precisava de uma segunda opinião que não fosse mera curiosidade. Sua filha, Maria, professora e teóloga, a única pessoa que jamais ousara questionar com delicadeza cada dúvida do pai. Antes de sair, Manuel fez o que poucas vezes fizera. Foi até a capela e acendeu 2 velas. Uma era pela visitante desconhecida, a outra pelo discernimento que precisa ter nas próximas horas. Havia um medo real, contudo. Divulgar o que sabia poderia trazer caos. Silenciar poderia condenar aquilo que talvez fosse uma porta de esperança. Quando pegou o telefone para ligar a Maria, uma notificação apareceu. Uma mensagem anônima, curta e fria, sem remetente visível. Dizia apenas: "Temos informações sobre o que encontrou. Encontre-se conosco. Não faça nada precipitado." Não havia tom de aviso. Havia ordem. Manuel sentiu um gelo percorrer-lhe as costas. O dispositivo no bolso vibrara tão levemente que ele quase não notou. Talvez fosse apenas alguém querendo lucrar com seu medo. Talvez fosse o primeiro toque de algo maior. Ele respondeu com a simplicidade do homem que sempre preferiu a verdade ao teatro. "Quem é você? Como soube?" Não veio resposta imediata. O silêncio entre as mensagens parecia preencher a cozinha como uma névoa. Manuel guardou o telefone, pegou o dispositivo e, com a mão que entrou em contato com ele antes, sentiu de novo aquele calor, não de ameaça, mas de história. Na rua, enquanto caminhava para o ponto onde os ônibus passavam, uma sombra passou pelo céu. Não era avião comercial. Era um ponto que tremeluzia com uma cadência que chamou sua atenção. Manuel olhou, e o ponto se dividiu como se fosse um alimento de luz que se repartia em pequenas esferas, descrevendo arcos perfeitos. Pela primeira vez desde que abrira a porta do porão, ele olhou para o céu como um espaço arquitetônico, não apenas como teto. Pensou naquelas rodas, nos anéis, na ideia de que o céu fosse uma construção de níveis, corredores e movimento. Uma arquitetura, como a visitante dissera nas poucas frases que conseguiu dizer claramente. A cidade seguiu sua rotina indiferente. Um homem discreto com óculos escuros e um sobretudo preto observou Manuel por alguns segundos no ponto de ônibus. Depois, desviou o olhar. Manuel havia aprendido com a visitante o nome de um perigo sem rosto. Homens que preferiam soterrar provas. Ele não sabia se aquele era mais um desses, mas o olhar fez com que sua decisão ficasse mais pesada. Ele precisava agir com prudência. A princípio, pensou em levar o dispositivo a alguém que entendesse de tecnologia. Mas a visitante havia advertido: procure os que têm fé e discernimento. Tecnologia sem fé poderia gerar espetacularização. Fé sem prova poderia gerar fanatismo. A solução não era simples. Manuel decidiu então que a primeira pessoa que veria seria Maria. Não para escandalizar, mas para perguntar: o que fazemos agora? Ela era teóloga, mas também era filha. Poderia ajudá-lo a separar mito de testemunho. Poderia ouvir sem pânico. E se houvesse mesmo registros dentro da caixa que apontassem para leituras alternativas das Escrituras, se o que a visitante chamara de arquivos perdidos existisse ali, era melhor ter ao lado alguém que amasse a palavra e soubesse guardá-la. Ao chegar à casa de Maria, a correria doméstica deu lugar a um abraço breve e a olhos que examinaram o rosto do pai como se lessem mapas. Manuel abriu a mão com cuidado e mostrou a ela o objeto. Maria, que havia visto muitas coisas na academia e na igreja, pegou a caixa com as pontas dos dedos e sentiu, por reflexo, um tremor. Ela não abriu ali. Não era lugar para espetáculo. Levou o dispositivo para dentro, ficou alguns minutos em silêncio, e depois olhou para Manuel com a franqueza que só filha dá ao pai. Pai, se o que você tem é verdadeiro, precisamos discernir. Se for invenção, precisamos ser honestos. Se for prova, precisamos proteger as pessoas, disse Maria, medindo cada palavra. Ela falou de prudência e de coragem na mesma frase, e Manuel entendeu que a tarefa seria dupla.
cuidar do objeto e cuidar da verdade. A filha, com o coração batendo forte, ligou um computador antigo que mantinha no escritório, conectou o pequeno aparelho a uma interface improvisada que parecia lida de filme. E a tela, por alguns segundos, mostrou padrões de luz antes de estabelecer imagens. Vieram ao mesmo tempo fotos de antigas placas com inscrições estranhas, vídeos curtos de luzes em velhos arquivos, gravações de vozes distantes que pareciam recitar salmos, e mensagens truncadas que mencionavam nomes e datas. Maria inclinou a cabeça, e suas mãos sobre o teclado hesitaram. Pai, ela disse com os olhos úmidos e a voz firme. Isso muda muita coisa. Não sei até que ponto isso é prova, mas sei que é testemunho. E testemunho exige responsabilidade. Enquanto discutiam no quarto ao lado, uma luz atravessou a janela e projetou no teto círculos que pareciam mapas. Manuel olhou para o céu pela janela e viu ao longe uma esfera que mudava de cor. Em sua memória, a voz da visitante lhe ocorria novamente. Não exponha tudo de uma vez. Maria sugeriu que reunissem apenas uma parte daquele material com pessoas de confiança. Um padre da cidade, um amigo do seminário, um cientista cristão que conheciam por correspondência. Pequenos círculos de confiança. Divulgar tudo poderia gerar pânico. Esconder demais poderia ser negligência com a verdade. Havia claramente uma linha tênue que Manuel sabia atravessar com dificuldade. Ele era homem de igreja, não de estratégias, mas agora carregava algo que poderia, segundo ela, oferecer pistas sobre leituras alternativas de textos bíblicos. E ainda havia a advertência sobre os homens de preto. Nessa mesma manhã, um carro preto parou a alguns quarteirões de distância da casa de Maria. 2 homens saíram, com ternos bem cortados e óculos escuros, e caminharam com passos medidos em direção ao portão da rua. Não foram ao encontro. Apenas passaram sem pressa, como quem avalia terreno. Manuel viu-os pela janela e sentiu que a cidade já não pertencia só àqueles que rezavam. Havia olhos que analisavam silêncio. Quando retorna a cena para dentro, a tensão só aumenta. A conclusão desse primeiro encontro não estava fechada. Manuel guardara o dispositivo, Maria ativara algumas imagens, e a sensação de que o mundo acabava de virar algo maior do que ambos podia ser contida apenas por uma pequena decisão. A quem confiar primeiro? A criatura no porão tinha pedido prudência, mas também pediu que a mensagem fosse levada aos que buscavam. Entre a prudência e o chamado, Manuel sentiu-se chamado a uma rota que não existia em nenhum manual. Ser humilde e corajoso ao mesmo tempo. Quando a noite caiu, Manuel voltou ao pequeno memorial que fizera no altar. Uma vela por aquela vida que passou. Uma oração curta para pedir discernimento. A irmã velhinha que morava ao lado, que sempre rezara de manhã, tocou-lhe o ombro e perguntou se estava bem. Manuel sorriu com falsidade e disse que sim. Na verdade, não sabia mais se conseguia dormir. As imagens que vira e as palavras da visitante demorariam para se apagar. Ele imaginou as rodas dentro de rodas, não como coisa mística, mas como arquitetura, uma construção de espaço e propósito onde intervenções ocorriam ao longo dos tempos. Pensou em Daniel 7,13, onde se fala de um semelhante ao Filho do Homem vindo nas nuvens, e na promessa de uma volta que envolveria sinais nas alturas. Pensou em João 10,16, que diz algo sobre outras ovelhas, e como certas leituras poderiam agora adquirir novas cores. Tudo isso estava ali, na palma de sua mão, dentro da caixa que pulsava. É quando o telefone de Maria tocou. Do outro lado, uma voz firme ofereceu um encontro para esclarecer as circunstâncias. Era um contato que ninguém ali conhecia. A linha tinha uma formalidade que cheirava a departamento. Manuel ergueu os olhos, e naquele olhar compartilhou com Maria a mesma pergunta. Será que o mundo, enfim, estava pronto para ouvir? Antes que pudessem decidir, algo mais aconteceu. Um som agudo atravessou as ruas. Não era granizo nem trovão. Era um zumbido de frequência baixa, que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo.
As luzes da cozinha vibraram, e a figura da cruz no peito da visitante apareceu na memória de Manuel como uma lâmina de luz. Ele pegou a caixa com força, sentiu o calor aumentar, e soube no íntimo que a escolha já estava sendo feita por eles, pela exposição que a própria caixa fazia agora, por mostrar imagens aos olhos humanos. No corredor, ao regressarem à sala, notaram um envelope deixado sobre a cadeira da varanda. Não havia remetente. Dentro, uma única folha, com caligrafia precisa. Mantenha-se em silêncio. Nós observamos. A tinta parecia recente. No sopro frio daquela mensagem, Manuel percebeu que a madrugada havia trazido não apenas chuva, mas vigilância. E foi exatamente nesse ponto, com a caixa pulsando num canto da sala, a voz da visitante ainda ecoando como pedido e uma sombra ameaçadora à distância, que Manuel fez uma oração sussurrada. Não era para salvar vidas, não era para pedir riqueza. Era uma oração por coragem e por discernimento. Ele repetiu palavras simples: Senhor, dá-me olhos para ver, boca para falar com sabedoria e pés para andar com coragem. A oração saiu como quem pede água num deserto. A noite encerrou-se com a cidade em falso sono. Porém, no coração de Manuel havia uma inquietação que não o deixaria mais dormir como antes. Ele fechou a porta com chave, colocou a caixa sob o colchão e sentou-se na beira da cama por alguns minutos, repetindo as imagens que vira, como se alguém lhe pedisse para memorizar um mapa. As rodas, a cruz, a oração, a advertência. A visita havia morrido, mas a mensagem tremia viva nas mãos dele. Quando finalmente se deitou, ouviu-se, ao longe, o som de um motor partindo. Não era um ruído qualquer. Parecia o anúncio de que a noite rendera espectadores. Manuel fechou os olhos e, pela primeira vez, a palavra renascente cruzou sua mente. Não com todo o peso teológico, mas como um chamado íntimo. Um pequeno grupo que preservaria a fé e a verdade em tempos de silêncio e ruído. Ele não sabia ainda se poderia ser parte desse remanescente, mas sabia que algo o empurrava para a frente. Amanhã prometia decisões. No porão da igreja, algo deixara rastros. Em algum lugar, homens de terno já avaliavam. No céu, esferas descreviam caminhos que Manuel começava a entender como arquitetura. E ele, um simples zelador, segurava uma caixa que podia reescrever leituras milenares. O perigo e a graça estavam entrelaçados. A manhã trouxe um silêncio pesado, como se a cidade inteira tivesse segurado a respiração, esperando alguma ordem. Manuel e Maria conversaram em voz baixa. Cada sílaba era medida para não despertar curiosidade alheia. Decidiram criar um pequeno círculo. Um padre que conheciam desde os tempos do seminário, um velho amigo pesquisador de ciências naturais que frequentara a igreja nos anos de juventude, e uma mulher que dirigia um grupo de oração com reputação de discernimento. Ninguém mais. A ordem da visitante ecoava na cabeça de Manuel. Divida. Encontre quem tem fé e discernimento. Antes do encontro, porém, a tarde trouxe prova de que a advertência não era mero enigma. 2 homens em traje escuro apareceram na praça, pararam o carro e esperaram. Não abordaram a casa de Maria, não bateram a porta. Ficaram apenas à distância, como sentinelas sem rosto. Quando Manuel saiu com um saco de pão e o assunto mais simples do mundo, vou à padaria. Um dos homens cruzou a rua mais rápido do que o esperado e encostou no balcão da loja. Olhou para Manuel com olhos avaliadores por apenas um segundo e depois afastou-se. Nada aconteceu além daquele segundo, mas para alguém como Manuel, acostumado a avaliar o estado das velas e a reparar a iluminação da nave central, aquele segundo foi promessa de uma história que não o largaria. O encontro com o pequeno grupo foi dolorosamente contido e humano. O padre veio com a paciência do ofício, olhou para a caixa, tocou os símbolos com reverência e recitou uma passagem de memória, advertindo sobre a leitura apressada de sinais. O cientista, por sua vez,
Pediu para não tocar no equipamento com as mãos descobertas. Falou de formas de preservar dados e de cópias. A diretora do grupo de oração fez uma oração curta, pedindo por sabedoria e silêncio. Ficaram horas reunidos numa sala modesta, mas as horas pareciam compressas. Cada vez que a caixa abria uma imagem, o tempo alongava-se como elástico. Mostraram ao grupo apenas fragmentos. Uma luz que se movia entre colunas antigas, um corte rápido de caravanas, um pedaço de voz que repetia palavras em hebraico antigo. Nada que pudesse, isoladamente, gerar histeria, mas suficiente para incendiar corações curiosos. Foram dias tensos. Manuel e Maria alternavam entre esconder o objeto e mostrar apenas trechos àquelas 3 pessoas. A caixa contava uma história por pedaços, e eles tinham instruções. Não mostrar tudo. Mas um confronto inevitável começou a se formar. Cartas com frases vagas chegaram por baixo da porta. Pare, não sufoque interesse. Um telefonema, sem voz no outro lado, foi o suficiente para que Maria colocasse o aparelho sobre a mesa, fechasse os olhos e respirasse fundo. A sensação era de estarem dentro de uma vela, proteção frágil erguida contra um vento invisível. A pressão aumentou quando, numa noite de céu claro, luzes no firmamento desenharam um balé silencioso sobre a cidade. Manuel, na janela, viu esferas pequenas formar um coro de pontos que se movimentavam em padrões precisos, e depois sumiram, como se tivessem sido apagadas por um dedo. Na manhã seguinte, o padre que acompanhava o pequeno grupo apareceu pálido com as mãos marcadas, e disse apenas: "Fui seguido no caminho. Não é apenas curiosidade. É cerca." Ninguém ali queria ser herói. Queriam ser fiéis. Mas fiéis precisam decidir como agir quando a fé entra em choque com o medo. Decidiram então obedecer ao conselho da visitante. Procurar quem buscava. Não de maneira sensacional, mas gradual. O velho amigo cientista sugeriu um local neutro e seguro, onde os artefatos do aparelho pudessem ser analisados longe de olhares invasivos. Concordaram em viajar para um ponto no interior, afastado da cidade, onde a noite permitisse ler o céu com atenção. Manuel, sentido pelo peso da caixa e pela responsabilidade do silêncio, aceitou o plano. Partiriam ao amanhecer com apenas o essencial. Foi uma viagem de 3 horas por estradas retas, sob um sol que queimava a paisagem como prensa. Quando chegaram ao lugar combinado, o cenário mudou. Em vez de aspereza urbana, havia um deserto suave, com dunas baixas e arbustos dispersos. O ar tinha outro gosto, seco, com cheiro terroso e um frio que vinha logo depois do pôr do sol. O cientista acomodou uma estação improvisada. O padre ergueu a cabeça para o céu com um gesto de quem procura sinais de Deus em todos os lados. Maria ficou perto do pai, tomando notas e segurando a caixa como se fosse um relicário. A noite caiu com uma rapidez que parecia também um convite. À distância, uma luz não natural surgiu. Não era um ponto isolado, era um movimento coordenado, e as esferas começaram a aparecer. Subiram do horizonte como pérolas sendo sacudidas num fio, altos e baixos, desenhos que lembravam desenhos de infância, círculos, triângulos, padrões que pareciam ter uma geometria própria. O cientista murmurou equações quase sem querer. O padre murmurou salmos. Manuel apertou a caixa até sentir os traços sob os dedos. E então, sem anúncios, uma forma emergiu do vazio translúcido. Não era uma nave no sentido que a maioria das pessoas poderia esperar. Era algo que lembrava uma estrutura viva. Camadas concêntricas que se abriam como pétalas, cada uma brilhando com um espectro suave. Uma luz pousou ao chão, derramando sombra e revelando, aos poucos, uma rampa que se estendeu como convites que se desdobram. Do centro daquela vigília, saiu uma figura. Ela veio em passos que não pareciam obrigados pela gravidade. Havia no gesto uma elegância que excedia o corpo. Movimento econômico, economizando esforço como quem preserva energia para o instante certo. Manuel reconheceu imediatamente o mesmo timbre,
a mesma entonação maternante que ouvira no porão, e soube, com um fio de alegria que doeu, que não era coincidência. Era a visitante, viva. Os olhos dela, grandes e escuros, refletiam constelações. Não esperávamos receber visitas tão cedo, disse ela em português arrastado, com sotaque. Mas sabemos esperar. A voz não era agressiva. Havia nela autoridade, sim, mas também uma compaixão que parecia medir a dor do mundo antes de falar. Ao lado dela, outras 3 presenças surgiram como sombras que tomavam forma. Não eram seres humanos no sentido estreito. Suas figuras brilhassem com uma estadia luminosa diferente. Um se movia com firmeza, e tinha olhos que lembravam brasas. Outro irradiava calma curativa, e o terceiro parecia feito de luz pura. Quando falavam, e o fizeram sem pressa, usaram nomes que a tradição humana reconheceria, não como rótulos simples, mas como identidades que atravessam culturas e eras. Chamo-me Gabriela, disse a figura principal com um aceno de cabeça que fez Manuel pensar no nome angélico Gabriel, só que em forma feminina. Há muito que chamam o que somos de anjos. Somos mensageiras. Somos viajantes. Não somos apenas aquilo que as suas palavras descrevem. Eu sou Rafael, falou a presença de cura, uma voz que parecia tocar os músculos como bálsamo. E eu sou Uriel, acrescentou a figura de luz. Viemos acompanhar este encontro. Manuel sentiu o chão vibrar livremente sob seus pés. A mente dele quis erguer muralhas de dúvida e de pergunta, mas o corpo traía a alma. A mesma paz que o visitara no porão percorreu seus membros. Maria segurou forte na mão do pai. O padre, com a fronte franzida, fez o sinal da cruz como se pedisse permissão ao céu para acreditar. A visitante feminina Gabriela aproximou-se de Manuel com a delicadeza de quem sabe o valor de um segredo. Tocou a caixa com a ponta dos dedos e sorriu. Você fez certo em trazer apenas os que buscam pacientemente, disse ela. A pressa quebra coisas. O mundo humano é rápido demais. Vocês precisam de passos que mudem corações, não só notícias. Foi ela quem então começou a explicar. Chamou aquilo que descreveu de arquitetura. Não no sentido de edificações de pedra, mas em camadas de função e de presença. E falou de caminhos e corredores que se abrem quando necessários. A maneira como falou organizou os céus não como teatro caótico, mas como sistema com ordem e propósito. Pensem nas imagens que têm. Gabriela disse, apontando para o ar com um gesto que fez surgirem imagens translúcidas à sua volta. Ezequiel testemunhou, rodas dentro de rodas. Ezequiel 1. Vejam aqui. Rodas e anéis são padrões de movimento e de posicionamento. Não é uma metáfora vazia. É uma descrição de como nos deslocamos em relação a mundos e a estações. Não venho para dizer que a profecia perdeu seu espírito, mas para mostrar que a linguagem humana precisa, às vezes, de atualização para falar do que é experienciado. Ela evocou imagens que se deslocavam como telas. As rodas, cilindros de luz com eixos que não precisavam de solo. Linhas de energia que lembravam veias conectando mundos. Esferas que se abriam como porta-retratos, revelando comensais de comunhão. Para Manuel, que mal aprendera a ler as notas de uma missa, aquilo foi revolução e claridade ao mesmo tempo. Maria, sempre cautelosa, interrompeu com uma pergunta direta, quase científica. Se interpretarmos assim, não corremos o risco de anacronizar os textos? De colocar lentes tecnológicas onde havia linguagem poética? Gabriela sorriu como quem esperava essa pergunta. É uma pergunta justa. O que oferecemos não é anulação do sagrado nem redução do mistério. É proposta de leitura. E se a linguagem dos profetas descrevesse encontros que, para suas palavras, só cabiam em imagens? O próprio Daniel fala de alguém, como um filho do homem, vindo com as nuvens do céu. Daniel 7:13. Essa imagem fala de visibilidade. João registra Jesus falando de outras ovelhas que precisam ouvir. João 10:16. Mateus fala de uma estrela que guia os magos. Mateus 2:1-12. Não dizemos que a palavra está errada.
Dizemos que há camadas de interpretação que se abrem quando as coisas são vistas por olhos, que veem em espectro mais amplo. Ela pediu cuidado ao articular isso. Usou o termo interpretação e repetiu-o várias vezes. Aquilo era leitura alternativa, hipótese baseada no relato presente entre eles. Em seguida, mostrou a Manuel uma sequência do que chamou de arquivo de intervenção. A projeção que emergiu estava em camadas, imagens rápidas cortadas por som e por voz. Havia cenas que lembravam imagens antigas, caravanas que seguiam um ponto luminoso, uma figura subindo envolta em fogo, eco de Elias, um grupo de pessoas olhando o céu durante um evento que poderia ser descrito como o aparecimento de multiformes. Quando Gabriela tocou em certas imagens, o dispositivo pulou e ofereceu fragmentos que pareciam registros de observadores antigos. Havia vozes dizendo confusas, "Mostrai-nos o sinal", e outras contendo palavras que, traduzidas, lembravam louvores. A leitura não era pura especulação. Era a tentativa de encaixar peças que sempre estiveram dispersas. Ela então mencionou o episódio da ascensão e do retorno. Citou Atos 1:9, para lembrar que a ascensão foi visível. Tendo dito isto, foi elevado às alturas. Uma nuvem o recebeu, e ele foi retirado da vista deles. Atos 1:9. E falou com firmeza. A lógica da volta também será visível. O texto não diz que será apenas interior. Há sinais nas alturas. Mateus 24, Marcos 13. Nós não inventamos isso. A diferença é que interpretamos a escala e os meios com palavras do nosso tempo. Maria pediu então que detalhasse o que entendiam por arquitetura do céu. Gabriela voltou a falar em imagens concretas. Zonas de trânsito, posturas de custódia, redes de comunicação que lembravam estações orbitais, pontos de ancoragem próximos ao planeta. Disse que não se tratava de dominação, mas de cuidado. Patrulhas que observam catástrofes, mensageiros que acompanham linhagens de fé, entidades que preservam aquilo que chama de bibliotecas de memória, coleções de testemunhos e registros que cruzam civilizações. E foi nesse ponto que ela tocou novamente no tema da supressão. Há histórias que se perderam, disse ela com a costa da mão sobre os símbolos projetados no ar. Nem todas as vozes humanas concordaram com a abertura. Em muitas eras, registros foram ocultados por medo, por interesse ou por incompreensão. O que vos é apresentado aqui é, segundo nosso arquivo, uma coleção dispersa desses registros. Não declaro que são prova científica do tipo que os laboratórios exigiriam, mas digo que há testemunhos que merecem ser ouvidos. A menção da supressão acendeu um medo prático em Manuel. Os homens de preto. Perguntou diretamente o que aqueles que os perseguiam representavam. Gabriela sacudiu a cabeça. Não posso nombrar instituições humanas, disse ela com cautela. Há entre os seus sistemas grupos que preferem a ordem que dependa do controle da informação, que veem certos relatos como risco à estabilidade. Eles agem com métodos que servem à sua própria lógica. É por isso que pedimos discrição. E por isso viemos para acompanhar. Não para comandar, para ensinar. Foi quando Uriel fez um gesto com a mão, e diante deles, abriu-se uma visão ampla, como cortina que deslocava nuvens. As imagens que surgiram foram menos fragmentos históricos e mais panorama escatológico. Não no sentido de anúncio apocalíptico para aterrorizar, mas em descrição de ordem final. Vejam, disse Uriel. O que chamam Apocalipse, Apocalipse 1, Apocalipse 19 e outros trechos, é linguagem simbólica, verdade, mas também um mapa. A volta do Cristo, em muitas tradições, será um concerto de céu aberto, sinais visíveis, hostes que se movimentam, coroações. Não é para incitar medo, mas para chamar à preparação. Haverá quem negue e quem caia em desespero. Há também quem acorde. Aquele discurso delicado e urgente impôs um clímax moral. A presença de Rafael, a curadora, então tocou Manuel no ombro com uma mão que parecia irradiar calor. E para os que sofrem, disse ela, há cuidado.
Não prometemos liberdade de dor por decreto. Não prometemos milagres fáceis. Prometemos companheirismo. O que se abre é convite ao remanescente, aqueles que vão manter o testemunho com calma e coragem. Maria, quase sem respirar, perguntou: como começar? Como dividir sem criar caos? Gabriela mostrou um mapa em camadas. Comece pequeno, disse ela. Cultive círculos de confiança. Mostre imagens para pessoas que já seguram a fé com raízes, não para quem busca escândalo. Ensine o que for preciso. Que interpretação não é anulação. Que testemunho não é prova definitiva. Que descoberta exige responsabilidade. A divulgação, se feita como fogueira, queima campos. Se feita como sementes, germina um remanescente. Manuel, que até então se sentira muito pequeno diante do mundo, ouviu-se aceitar um trabalho. Não falaria em público de imediato. Criaria encontros discretos. Explicaria o que viu. A ideia de um remanescente ganhou contornos de família. Pessoas simples, donas de fé, chamadas a manter vigilância e acolher perguntas. Antes de partirem, Gabriela fez algo que Manuel guardaria como presente. Tocou a caixa e projetou para ele uma visão curta. Não uma prova pública, mas um certo entendimento direto. Imagens de pessoas ao redor do mundo que tinham visões parecidas. Notas que falavam de encontros. Recortes de registros que pareciam se alinhar. Depois, num gesto que misturava urgência e ternura, ela colocou a mão sobre a testa do zelador e disse: memória e coragem. Não passem vergonha por inocência, passem esperança por fé. E então, num sussurro que parecia atravessar horas, Gabriela acrescentou: venho de um povo que aprendeu a falar de oração. Nós também oramos. Há nomes que vocês conhecem: Gabriel, Rafael, Uriel. Em muitas culturas, nossos papéis foram lembrados como anjos. Não negamos esses nomes, mas lembrem-se sempre: o Senhor é um só. Todo o resto serve a essa comunhão. A explicação, por mais que trouxesse luz, também abriu dificuldades. Se essas presenças podiam ser vistas como anjos, isso exigia humildade interpretativa. O padre, que acompanhara com atenção, levantou-se e falou com voz arrastada: se isso for verdade, então nossa teologia precisa escutar. Mas é fundamental lembrarmos que nenhuma visão substitui a Escritura. Nem tecnologia substitui a revelação. O que vos digo é: nunca coloquem a caixa acima do Evangelho. Gabriela inclinou a cabeça em inclinação de concordância, como quem bate num acorde. Muito certo, disse ela. Não pedimos que substituam. Pedimos que ampliem. Na volta da experiência, o grupo escolheu uma rota diferente para evitar olhares. A sensação de serem seguidos, porém, não os abandonou. Em determinada curva, um carro preto apareceu à distância, devagar, sem placa visível. Manuel sentiu um impulso antigo do corpo, medo puro. Mas o que veio foi surpresa. Quando o carro passou, uma pequena luz, uma esfera, desceu e pairou sobre o capô por um segundo. Depois a esfera alterou o rumo, e o carro seguiu. Ninguém no veículo fez menção de parar. A cena foi breve como um sopro. E, para Manuel, foi sinal. Havia observadores que não se limitavam a formas humanas. O mundo parecia, de repente, pleno de agentes que operavam em escalas diversas. Nos dias que se seguiram, o pequeno círculo convenceu-se de algo essencial. A divulgação teria de ser passo a passo. Reuniram-se em igrejas, em salas particulares, em cafés antigos. Mostraram trechos do dispositivo a pessoas de fé madura. Em cada encontro, o mesmo padrão surgiu: surpresa, reverência, perguntas e às vezes rejeição. E também surgiam palavras de encorajamento. Aqueles que aceitavam enxergavam uma possibilidade que transformava a Bíblia numa rede viva de encontros. E isso os tornava tanto mais vigilantes quanto mais humildes. Nos encontros, sempre havia referência a textos que a tradição apontava como sinais. Por exemplo, Mateus 24 e Marcos 13, que falam de sinais nos céus e de tribulações. Manuel, que cresceu ouvindo sermões sobre sinais dos tempos,
Agora ouvia de novo essas passagens com uma textura diferente. O que antes era metáfora podia, segundo os relatos, conter registros de encontros reais. A cada citação, os presentes repetiam as referências em voz baixa. Uma disciplina de respeito. Ezequiel 1, Daniel 7, 13, João 10, 16, Mateus 2, 1, 12, Atos 1, 9, Mateus 24, Marcos 13, Apocalipse, entre outras passagens. O cuidado deles era sempre acrescentar, segundo o relato, segundo o que vimos, interpretação. Foram meses de pequenas sementes. Em um deles, em que estavam reunidos numa sala de uma casa paroquial, algo inesperado aconteceu. 3 pessoas apareceram calmamente à porta, sem alarde. Eram simples: uma costureira, um carteiro aposentado e uma jovem professora de história que afirmavam ter sonhado com cenas parecidas às que o dispositivo mostrara. Alguns no grupo olharam com desconfiança. Outros, com alegria meio tímida. Gabriel, Rafael e Uriel, as presenças, não pediam adoração. Pediam apenas que se relembrasse a prática da oração e do cuidado. E quando a costureira começou a falar do calor que sentira nos dedos ao tocar um pedaço de tecido que irradiara luz, o relato se encaixou como peça de um quebra-cabeças. Mesmo assim, havia custos. A presença dos homens de preto intensificou-se. Nada violento, procedimentos burocráticos, telefonemas vazios, uma presença que sugeria vigilância. E então, numa noite, aconteceu algo que testou o limite do grupo. 2 deles foram seguidos até suas casas. Ninguém foi preso, ninguém foi agredido. Mas o medo plantou sementes de dúvida. O padre sugeriu então uma medida prática: formar múltiplos pequenos grupos, desconectados entre si, que pudessem proteger o que fosse revelado. Assim surgia a imagem de um remanescente realmente fragmentado, disperso e unido por propósito. A cada encontro, a narrativa mudava a escala do que acreditavam. O dispositivo, por sua vez, só abria o que julgavam prudente. Trechos de documentos, vozes, imagens. Era como se uma biblioteca com páginas queimadas permitisse que apenas alguns fragmentos fossem lidos por vez. O alerta da visitante, não expor tudo, transformou-se em regra pastoral. E, aos olhos de Manuel, aquilo era tanto missão quanto carrego. Certo dia, depois de uma sessão no porão de uma casa evangélica, onde mostraram às pessoas-chave 3 imagens curtas, o dispositivo projetou uma cena que deixou todos em silêncio. Apareceu uma multidão olhando para o céu. Era como uma pintura antiga, mas com um detalhe moderno. No alto, uma coluna de luz como torre, e de dentro dessa torre saíam semblantes de figuras que os observavam com benevolência. O padre tomou a palavra e lembrou imediatamente as promessas de que Cristo voltaria visivelmente. Atos 1:11, Mateus 24. O cientista, com os olhos brilhando, falou da possibilidade de múltiplas escalas de presença. A jovem professora emocionada disse: "Isto é um convite à coragem." A coragem que estavam começando a ter, porém, tinha teste prático. Ao mesmo tempo em que desenvolviam um plano de divulgação gradual, surgia o dilema social sobre verdade versus ordem. Surgiu um boato, plantado como erva daninha nas redes locais, de que um grupo estava criando pânico ao mostrar imagens de extraterrestres. O rumor cresceu. Homens de imprensa curiosos bateram à porta. O padre insistiu com voz trêmula na necessidade de não alimentar escândalo. A igreja deve conduzir, não ser conduzida por espetáculo. E Maria, com lágrimas contidas, fechou a persiana da janela. Manuel teve, então, uma escolha que pesou em sua alma: enfrentar a imprensa para divulgar a mensagem maior, ou manter a rede pequena e resistente. Lembrou-se das palavras da visitante: usar a simplicidade como escudo. Escolheu manter a calma, mas o mundo exterior mostrava que a informação, mesmo quando contida, encontra suas rotas. Em menos de uma semana, surgiram pequenos vídeos pixelados de esferas noturnas.
Imagens de baixa qualidade que, apesar de tudo, criaram burburinho. E com o burburinho veio curiosidade, e com curiosidade veio pressão. Foi naquele momento de tensão que aconteceu algo que Manuel jamais esqueceria. Uma aparição pública, porém não planejada. Em uma praça da cidade, numa manhã em que um grupo de fiéis fazia uma vigília por paz, a mesma luz de antes apareceu. Não desceu em ruído, não fez espetáculo, pairou, incluiu-se no ar como presença que não exigia aplauso. Pessoas na praça levantaram o rosto, alguns oraram, outros choraram. Um garoto apontou, um idoso murmurou, as palavras de Daniel. E o murmúrio criou uma sinfonia de memória compartilhada. Os olhos de Manuel procuraram, entre a multidão, rostos que antes o julgariam apenas um zelador. Havia naquela manhã uma sensação de que algo antigo voltava à sua órbita. Não era que a verdade tivesse sido provada, era que muitos buscavam explicação para aquilo que tinham visto no céu e que já habitava os textos sagrados. A presença das esferas não exigia, então, nem fé imediata nem descrença automática. Exigia discernimento. Os meses passaram e o grupo se expandiu em número e em coragem. Manuel tornou-se, sem querer, figura pública para os poucos que os procuravam pelo caminho certo. Pessoas que liam as escrituras com honestidade e tinham abertura para interpretar sinais. Criaram pequenos ciclos de estudo, oração e partilha. A ideia de remanescente ganhou forma concreta. Encontros semanais onde se rezava, lia-se a Bíblia com cuidado e, quando necessário, demonstrava-se um fragmento do dispositivo. A regra era sempre a mesma: mostrar para quem busca, e não para atrair espetáculo. Entretanto, o mundo fora desses círculos não se adaptava facilmente. Havia quem usasse o que ouviu para criar teorias inflamadas, e havia quem ridicularizasse sem ouvir. Maria, cansada, tentava guardar lucidez para o pai. O padre escrevia cartas a outras lideranças convidando ao diálogo. O cientista tentava preservar os arquivos, fazendo cópias seguras que eram escondidas em lugares distintos. Manuel, por sua vez, experimentava uma paz que doía. Ele havia sido chamado para carregar um segredo, e agora sentia o peso e a graça desse fardo. Num crepúsculo de outono, quando o vento cortava a cidade e as velas acendiam no altar da igreja, Manuel teve uma visão durante uma oração. Não era uma visão vinda de fora, mas um clarão que surgiu quando fechou os olhos e pediu coragem a Deus. Viu uma multidão diversa: pastores, cientistas, artesãos, mães, crianças, todos olhando para o céu e orando. Entre eles, viu rostos conhecidos: a visitante do porão, Gabriela e seus companheiros, pessoas simples que agora formavam algo que poderia ser chamado de tendão de esperança. A visão não dizia como as coisas acabariam. Dizia apenas que a resposta do ser humano diante do mistério definia seu caminho. Medo ou fé, segregação ou acolhimento, silêncio por covardia ou silêncio por sabedoria. Manuel entendeu ali que a missão não era transformar todos num credo comum, mas manter lugares onde a verdade fosse preservada com humildade. Era remédio contra o fanatismo e contra o ocultamento. Era também péssima para a carreira de celebridade. Para ele, isso era bom. Gostava de limpar bancos, de acender velas, de ouvir confissões sussurradas. Gostava daquilo que era pequeno e sagrado. E agora o grande do céu pedira para ele segurar uma pequena caixa e ser, paradoxalmente, guardião do que poderia sacudir o mundo. Quando as coisas acalmavam por algumas semanas, Gabriela retornou. Veio não para trazer novos segredos, mas para aconselhar. Vocês fizeram bem, disse ela. A prudência tem sido uma aliada, mas há algo que precisa ser dito com clareza. A volta de Cristo, quando vier, não será algo que possamos domesticar. Haverá quem negue até o último momento. Haverá quem arrume explicações alternativas para manter confortos. E haverá também quem acorde em humildade. Nossa função é acompanhar, não liderar.
Ela pediu que o grupo intensificasse a prática de oração e de serviço. A melhor resposta a um céu que se revela é uma terra que ama, disse ela com simplicidade. Alimentem os pobres, abram as portas. A verdade sem caridade fica sem pé. Naquele encontro, quando Gabriela falou, Manuel sentiu que a missão do remanescente não era apenas guardar evidências, mas viver um testemunho que resistisse ao choque entre ciência e fé. O gesto de cuidar de pão e de abrigo era tão importante quanto preservar arquivos. Ele, que sempre fora zelador, entendeu que sua vocação se ampliara, tornar-se cuidador de pessoas e de palavra. As semanas transformaram-se em meses e, com o tempo, o grupo, ainda pequeno, passou a ser referência para quem buscava diálogo sério. Não era uma seita. Era uma reunião de pessoas que queriam reconciliar céu e terra, tecnologia e teologia, registro e reverência. E sempre nas reuniões havia espaço para recordar a visitante do porão. Manuel sempre acendia uma vela por ela. Maria sempre lia passagens. Ezequiel 1, Daniel 7:13. João 10:16, Mateus 2:1-12, Mateus 24, Marcos 13, Atos 1:9. Apocalipse. Com cuidado dizendo sempre. Lemos como testemunho. Interpretamos com humildade. A narrativa pública avançou devagar. Pequenos artigos surgiam. Entrevistas tímidas foram dadas por quem havia visto fragmentos, e Manuel, sempre que podia, reforçava que aquilo era relato, e não sentença. Explicava que havia um risco de dividir sem construir, de provocar histeria. E por isso pedira a todos que tinham acesso a esse conhecimento. Tratem-no com oração. Tratem-no com amor. E então, numa manhã em que o céu parecia mais claro do que de costume, algo mudou na rotina. Um pequeno grupo de pessoas, não ligadas a nenhuma instituição de poder, veio procurá-los. Eram jovens, idosos, pessoas comuns. Alguns vinham por curiosidade, outros por traços de esperança. Manuel observou-os com olhos que já não eram apenas do zelador que limpava bancos, mas de alguém que aprendia a ler as eras. Uma jovem, com voz ferida, mas firme, se aproximou e disse: Vim porque senti que o mundo precisa de quem conte a verdade com piedade. O homem que vagava de loja em loja, o carteiro, a mulher da limpeza, todos eram pessoas que agora se organizavam em torno de algo mais do que espetáculo. O cuidado. Manuel sentiu o chamado que a visitante lhe dera a completar-se num círculo mais amplo. Não uma multidão instantânea, mas sementes que germinavam. Havia riscos, e ainda havia homens de preto. Havia também olhares céticos, mas havia, sobretudo, uma nova maneira de viver a fé. Vigilante, humilde, desperta. Por fim, numa noite em que as estrelas pareciam alinhadas com propósito, Manuel subiu ao pequeno púlpito da igreja onde trabalhou por décadas. Não subiu para explicar tecnologia, para fazer demonstração de arquivos ou para exibir provas. Subiu para falar de escolha. Olhou para a congregação, agora composta de rostos conhecidos e alguns estranhos, e falou com simplicidade. Há coisas que nos chamam a escolher, disse ele. Entre o medo e a fé, prefiro a fé que vigia. Entre o silêncio por covardia e o silêncio por prudência, prefiro o silêncio que protege. Entre a curiosidade que exibe e a curiosidade que acolhe, prefiro a curiosidade que serve. Eu vi coisas que me fizeram questionar muitas leituras antigas. Fui visitado. Recebi um presente que considero testemunho. Não peço que provem minha palavra. Peço que escolham a vigilância. Peço que, quando o céu se abrir de formas que não compreendemos, comuniquem com amor. Ao final, pediu que orassem com ele. Não foi uma oração longa. Manuel falou em segunda pessoa, direto ao Senhor, pedindo coragem, discernimento e humildade. Senhor, dá-nos olhos para ver com verdade e com humildade. Dá-nos voz para falar com sabedoria, não para espalhar tumulto. Protege os que buscam e guia os que nos observam. Que a nossa resposta ao mistério seja sempre amor. Em teu nome, amém. As pessoas se aproximaram, trocaram olhares,
e então se espalharam em pequenos grupos, preparando-se para continuar a tarefa que combinaram: ser remanescentes de fé e de verdade. A história de Manuel não se encerra com luzes e respostas definitivas. Ela segue no terreno da escolha. Um homem simples que encontrou uma visitante, uma caixa de memórias e uma advertência. Uma filha que escolheu acompanhar. Um pequeno grupo que aprendeu a equilibrar zelo e prudência. Há ainda homens de preto nas sombras, e há perguntas por responder. Mas algo mudou. Para muitos, o céu deixou de ser teto indiferente e passou a ser arquitetura viva. Roda, esfera, luz e promessa. Para outros continua sendo enigma. E para alguns é convite. O que a extraterrestre explicou a Manuel sobre rodas que podem ser movimentos, sobre estrelas que podem ser pontos de encontro, sobre anjos que podem operar com naves, não foi dado como sentença final, mas como relato. Uma leitura possível, um convite à reflexão. O paralelo com as Escrituras permanece vivo como pergunta, e não como decisão final. E a última palavra, como sempre, ficou na esfera da escolha humana. Optar por medo ou por fé. Se você ouviu esta história até aqui, faça-me um favor em silêncio. Pense, ore e converse com alguém que você confia. Se a história tocou algo em você, escreva nos comentários onde está ouvindo. E se desejar acompanhar as próximas partilhas, inscreva-se no canal, não para ter certeza de respostas fáceis, mas para caminhar com outros que procuram entender o que há no céu, sem perder o cuidado com a terra. Escolha vigiar. Escolha amar. Escolha fé.